bem ressaltou o nosso corregedor nacional, o doutor Osvaldo, e certamente nós vamos nos beber dessa fonte de conhecimento incrível. Por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Rafael, já foi apresentado. Peço licença para já ficar de pé. Promotor de justiça parado não combina muito, é claro. E iniciando apenas, por questão protocolar, que é uma satisfação para mim estar aqui, é claro, os cumprimentos à nossa casa, que muito bem nos tem recebido aqui. Faço-os em nome do doutor Danilo Lovisaro, da doutora Kátia, que se encontra aqui, e do doutor Celso Jerônimo. Sintam-se recebidos e abraçados pelo Ministério Público do Estado de Sergipe, que eu aqui represento. Em segundo lugar, e parabenizando a organização do evento pelo congraçamento e reunião de vários ministérios públicos aqui no Acre, eu cumprimento o Conselho Nacional do Ministério Público, na pessoa do conselheiro já reconduzido, Dr. Ângelo Fabiano. Em nome do senhor, eu peço que leve o nosso recado, o nosso abraço para o Conselho Nacional do Ministério Público. Felicito o cerimonial na pessoa da Alice e da Marcela, que muito bem conduziram os trabalhos e permitiram a realização deste evento grandioso, com transmissão simultânea pela internet, inclusive. E, por penúltimo, aos novos colegas valorosos do Ministério Público do Estado do Acre. Recebam um forte abraço do MP de Sergipe e de todo o MP brasileiro. Poupando palavras, honrem colegas e fala para vocês, quem tem um pouquinho mais de experiência na carreira, esse PIN que vocês utilizam, honrem a beca dos senhores quando vocês subirem à tribuna e falarem. Não percam a capacidade de indignação diante das injustiças que nós presenciamos odiernamente e que é nossa função rebater, lutar contra. Não percam a capacidade de indignação. Fica essa resposta, essa mensagem, na verdade, da nossa parte. Meus caros, minhas caras, ontem falou-se muito da mulher acreana, do componente feminino do Estado do Acre, que levou esse Estado adiante. Então, é claro, rendendo homenagens aqui à doutora Kátia e às demais procuradoras de justiça que ontem compunham o dispositivo de honra, eu peço licença, particularmente, para felicitar todas as mulheres deste auditório, do Acre e do Brasil, na pessoa da minha esposa, que aqui se encontra e veio acompanhar os nossos trabalhos. Para mim é uma honra inenarrável. Ela, que não é da área do direito, é médica, nos acompanha aqui. Feitos os agradecimentos, feito o elogio, passemos, senhoras e senhores, à nossa conversa de hoje, que vai tratar de uma função muito cara ao Ministério Público. O que significa defensor do regime democrático, tal qual previsto na Constituição? Essa democracia de que o nosso corregedor nacional, Dr. Osvaldo da Albuquerque, falou muito bem. Deixa eu ver para onde eu aponto só. Aqui. Então, meus caros, regime democrático, defensor do regime democrático. Para os acadêmicos aqui presentes especialmente, nós temos na democracia duas vertentes, uma vertente formal e uma vertente material. E vamos focar na vertente formal na fala de hoje, que deve ser protegida pelo Ministério Público quando nós atuamos perante o Poder Judiciário e extrajudicialmente também. A democracia no aspecto formal, meus caros, para onde que eu aponto, Glaucio, por gentileza? Alguém me diz aí para não ficar perdido. Excelente, esclarecido. O aspecto formal da democracia, meus caros, está sempre ligado a um aspecto majoritário. O que significa isso? Governo da maioria. Governo da maioria que elege seus governantes. Muito bem. Nós atrelamos a esse governo da maioria ao Poder Executivo. O Poder Executivo, se não governa direito, nas próximas eleições, que são obrigatórias, será substituído por uma outra proposta, uma outra linha.
Aspecto democrático no poder legislativo, meus caros. O que significa? Lei. A lei é produto nosso, é produto da maioria, porque ela é votada pelos parlamentares que nós elegemos nas nossas casas legislativas. Da mesma forma, se a lei não está a contento, o que acontece? Nas próximas eleições, nós renovamos o parlamento. Então, o regime democrático naturalmente traz essa ideia de responsabilidade, que nós podemos trocar os governantes pela votação. E o judiciário? O judiciário, meus caros, é notadamente conhecido por um chamado déficit democrático. O judiciário não é eleito por nós. E o judiciário trabalha com as leis. Para compensar esse déficit democrático, é que o poder judiciário desempenha a sua função e representa nós, a sociedade, argumentativamente. Ou seja, é pela argumentação que cada juiz confere no processo que ele recupera, suplanta esse déficit democrático e exerce o poder judiciário em nosso nome. E aqui estamos chegando ao papel relevantíssimo do Ministério Público. Essa fundamentação do juízo, ela é obrigatória para permitir o controle, que não ocorre nas urnas. O controle do judiciário ocorre no próprio judiciário, provocado por quem dê direito. Os advogados, as procuradorias, as defensorias e, em todos os aspectos, o Ministério Público. Então, nós necessitamos de uma fundamentação do juízo, exatamente para exercer o controle, para controlar os atos dele no processo. Então, este controle que é fundamental e, ao trabalhar com a lei, o juiz pode afastar a lei, ao reconhecer a sua inconstitucionalidade. Veremos isso à frente, mas guardemos a seguinte ideia. A lei é um produto da maioria, pelos parlamentares que nós, população, elegemos. Um juiz que tem déficit democrático, porque não é eleito por nós, pode pegar essa lei e dizer, ela não vale, ela é inconstitucional. Para tanto, ele deve fundamentar. E é essa fundamentação que nós, Ministério Público, enquanto defensor do regime democrático, utilizaremos para questionar, quando devido, esta lei. O outro aspecto da democracia, e aqui fica mais o interesse para os acadêmicos que nos prestigiam aqui, é o material. Esse aspecto não trabalharemos hoje e significa de forma muito simples. O aspecto material da democracia é fazer valer um direito fundamental, mesmo contra uma maioria circunstancial. Ou seja, eu posso e devo defender um direito fundamental, mesmo que a maioria queira violar esse direito fundamental. Esse é o aspecto material. Hoje vamos focar no aspecto formal, que é defendido pelo Ministério Público mediante o controle da fundamentação que o juiz faz no processo. Prosseguindo, meus caros, e aqui que fica a pergunta. É possível, então, que o juiz que não é eleito por nós afaste uma lei, recuse o produto de 513 congressistas em Brasília, no caso da Câmara dos Deputados? É possível, desde que o juízo fundamente no processo, como vimos. Mas aqui necessitamos uma fundamentação objetiva, ou seja, uma fundamentação adequada, racional, para evitar o que se chama de solipsismo. O que é isso? É uma interpretação particular e subjetiva minha, que não se ancora em nenhuma razão objetiva. Eu não gosto dessa lei e declaro ela inconstitucional, porque ela não me agrada. Isso é uma decisão solipsista. Eu posso fundamentar de mentirinha essa afirmação, jogar no processo e declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Aqui que é o papel claro do Ministério Público, que atua em todas as fases do processo. Ainda, essa defesa do regime democrático, meus caros, é que garante que o judiciário cumpra
todas as leis e observe as leis na exata medida do exigido pela Constituição. Mas o MP, nesse caso, meus caros, tem que zelar para que o judiciário não afaste essa lei de forma indevida, numa interpretação subjetiva, causando um solipsismo. Prosseguindo, casos concretos em que veremos a interpretação adequada ou não de alguns dispositivos, e então encaminharemos para o encerramento da nossa fala aqui, da nossa reflexão. Lei 9.605, de 1998. O que o artigo 25 dela diz na cabeça aqui no caput? Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos. O que significa isso? Flagrado o crime ambiental ou a infração administrativa ambiental, o produto, o que sobreveio dela, no caso da pesca, os peixes pescados e o instrumento utilizado para o cometimento da infração e do crime, o barco, a rede, devem ser apreendidos. A redação é só essa, do artigo 25. Pergunto aos senhores, alguém está lendo aqui que é necessário que esses instrumentos sejam empregados exclusivamente para crime? Eu não consigo ler isso no artigo 25. Alguém consegue ver aqui que está escrito que esses instrumentos devem ser específicos e exclusivos para o crime? Eu não consigo ler isso no artigo 25. Certamente os senhores também não. A pergunta aqui é retórica. Por quê, meus caros? Em 2018, ou seja, mais de 20 anos depois da 9.605, o que o STJ decidia? Que era necessário um emprego exclusivo e específico do instrumento na prática da infração ambiental para permitir a sua apreensão. Se eu não estou contrariando o texto específico da lei, produto da maioria de um parlamento que é eleito por nós, eu já não compreendo mais. Percebam, mais de 20 anos depois, a Lei 9.605 ainda era violada pela interpretação conferida pelo STJ. Apenas em 2021, sobreveio a tese no tema repetitivo 1036, e que aí finalmente se passou a cumprir o objetivo da lei lá de 98, dizendo que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental independe do uso específico, exclusivo ou habitual. Finalmente, com um déficit de mais de 20 anos, a partir de 2021, nós passamos a cumprir a vontade do legislador. E aqui é o papel fundamental do Ministério Público, não permitir um atraso de mais de 20 anos para cumprir uma lei, que era descumprida pela interpretação do próprio Poder Judiciário. E aqui, para os acadêmicos que nos acompanham, essa interpretação vale para fins da infração administrativa, que não é crime. Para o crime, vale esse mesmo raciocínio? Ainda não temos posição consolidada. Ainda não temos posição consolidada. Então, meus caros, na parte criminal, cujo raciocínio é o mesmo, é um direito sancionador, é claro que devemos empregar o mesmo raciocínio. E é claro que o Ministério Público é obrigado, por força da Constituição, a defender esse raciocínio e continuar recorrendo nas ações penais por crimes ambientais, sustentando que a apreensão dos instrumentos independe da utilização específica, exclusiva na prática do crime ambiental. Mas, outra questão que chama a atenção, que diz respeito ao princípio da insignificância e no crime de pesca. Aqui o interesse também é da comunidade acadêmica e nosso, dos operadores do direito, meus caros. Por quê? Muito brevemente, o que é pescar para fins criminais? Considera-se pesca todo
ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar peixes. Nós sabemos que, pela doutrina, esse crime é classificado como formal. O que é um crime formal? É aquele crime que prevê um resultado, mas não necessita da verificação desse resultado, da concreção desse resultado para fins da sua consumação. Então, o resultado no crime formal não me importa. Gravemos isso. Na pesca, o resultado, que é pescar, que é retirar o peixe d'água, desimporta. Qualquer ato tendente a retirar o peixe d'água, eu arremessar a rede, eu navegar com a rede de tamanho proibido para pesca, já é um ato tendente à pesca. Muito bem, gravemos isso. Pesca independe do resultado. Então, nós temos o nosso STF decidindo sobre o princípio da insignificância nos seguintes termos. Pesca em local proibido, 1 quilo de pescado. Aplicação da insignificância. Possibilidade. Tudo bem? Qual é o fundamento de Sua Excelência, o nosso ministro? Ante a irrelevância da conduta praticada pelos agravados e a ausência de resultado lesivo. Se o crime é formal e o resultado desimporta, por que eu verifico se houve resultado ou não para fins da insignificância? Vejam que o raciocínio não fecha. Para decidir pela insignificância, o ministro considerou o baixo resultado num crime formal, que independe do resultado para fins da sua consumação. O raciocínio é errado na sua gênese. E aqui que o Ministério Público tem que ir no processo criminal, controlar esse aspecto e garantir que, até o STF, submetendo uma decisão dessas ao plenário, seja revisto o entendimento desses. Ainda, meus caros, considerar o resultado num crime formal, sabemos que é indevido pela própria classificação do crime formal. E um outro aspecto, defender a Constituição é defender a democracia. Como é que nós aplicamos o princípio da insignificância frente ao mandado de criminalização contido no artigo 225 da Constituição, parágrafo 3º, que obriga a aplicar o direito penal para defender o meio ambiente? E não nos esqueçamos, meus caros, o poder constituinte originário, ele é ilimitado. A opção foi dele em empregar o direito penal para tutelar o meio ambiente. Nós somos obrigados a esse comando, a esse mandado de criminalização. Não bastasse considerar a pouca relevância do resultado, a pouca relevância da conduta infracional, esses critérios já foram sopesados pela Lei 9.605, quando permite e prevê transação, suspensão condicional do processo e o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. Ou seja, aplicar insignificância para o crime de pesca viola, em última análise, a própria Constituição, a cuja defesa o Ministério Público está obrigado enquanto defensor do regime democrático, porque aquela lei, 9.605, e a Constituição são produtos da maioria eleita por nós. Outro caso, tráfico de drogas, e eu faço questão e me sinto muito à vontade de falar isso, porque estamos num congresso do Ministério Público. Tráfico privilegiado. O nome é esse. O apelido que se deu a esse instituto é tráfico privilegiado, tráfico de drogas privilegiado. Privilégio. Vamos lá. Atentemos para o artigo 5º da Constituição, que diz, a título de direito fundamental, a lei considerará crimes inafensáveis e insuscetíveis de graça ou anistia o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas. Aqui não falou nada em privilégio. E a lei está mandando, a Constituição manda considerar o tráfico insuscetível de graça e anistia. E a própria Constituição equipara o tráfico de drogas a crime hediondo. Essa é a gravidade do crime de tráfico, identificada pelo Constituinte originário.
a que nós estamos vinculados. O que mais temos, meus caros? No artigo 5º também. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico de drogas. O tráfico permite a extradição nessa hipótese. Percebam a gravidade deste crime, a ponto de a nossa Constituição, como regra geral, eu não extradito. Mas exceção, se for tráfico, eu extradito. Qual é a carga interpretativa, semântica que isso nos aponta? Que o tráfico é sério. Que o tráfico é um crime muito sério, muito grave. Prosseguindo nessa hermenêutica que estamos fazendo aqui. Eu planto droga na minha propriedade, eu perco a propriedade sem direito de indenização nenhum. Esse é o resumo do artigo 243 da Constituição. E atentem para o parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico será confiscado. Confiscado é uma medida drástica. Eu não asseguro nenhum direito de defesa e confisco. Confiscar significa isso. Vejam como o tráfico é tão sério. Permite a extradição, é considerado equiparado a crime hediondo, proíbe a anistia, proíbe a graça e mais. Qualquer propriedade, instrumento utilizado para o tráfico se perde, é confiscado. Esse é o panorama a que nós estamos vinculados diante da Constituição. Prosseguindo, diante dessa constatação, pode o Poder Judiciário inventar o tráfico privilegiado e rotular todas as hipóteses como tráfico privilegiado previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas? Causa desconforto, causa incômodo? É claro que não. E aí é mais uma vez que nós, Ministério Público, promotores e promotoras de justiça, temos que envidar os nossos esforços para que essa vontade da Constituição seja esquecida e seja cumprida. Então, a redação do artigo 4º, do parágrafo 4º, que veremos na sequência. Nos delitos definidos na cabeça e no parágrafo 1º, as penas poderão ser reduzidas, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas. Não se dedique a atividades criminosas. Tampouco integre organização criminosa. O legislador deixou essa deixa de poder, em alguns casos, quando presentes esses requisitos, o nosso traficante ser um traficante privilegiado. E o judiciário tem que interpretar adequadamente este parágrafo 4º. Então, acompanhamos aqui, meus caros, como é que nós vamos defender o regime democrático agora. O caso aqui é transitado em julgado, público, podemos falar a respeito. Comprovado no processo criminal que o tráfico era transnacional. Droga de fora que entrava no Brasil. Tráfico transnacional. Motorista preso e denunciado por tráfico porque transportava uma quantidade pequena de droga. 23 toneladas de maconha. 23 toneladas de maconha. É sério isso? É sério que foi tráfico privilegiado? Um motorista, no âmbito de tráfico internacional, transportando 23 toneladas de maconha, foi reconhecido a ele o benefício, o privilégio? Como se eu pudesse dirigir um caminhão transportando 23 toneladas de maconha e eu não integrasse a organização criminosa. Passa-me pela minha cabeça o seguinte exemplo, elucidativo. Eu sou o traficante, quero enviar 23 toneladas de droga do Paraguai para o Brasil. Eu chamo o equivalente a um Uber, caminhão Uber. Leva essa encomenda para mim aqui, 23 toneladas. É maconha, viu? O nosso motorista sabe. Nessa hipótese, o motorista não integra a organização criminosa. O motorista de caminhão Uber. Do contrário, meus caros, não sejamos infantis.
é evidente, é óbvio que um motorista que conduz 23 toneladas de maconha integra o corpo da organização criminosa. Então, o STJ, ao decidir dessa maneira, respeita a vontade da Constituição e os limites do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas? Ele descumpre. E se ele descumpre a lei e descumpre a Constituição, viola a democracia, a cuja proteção, novamente, o Ministério Público está jungido, é obrigado a fazer. Prosseguindo, meus caros. Opa, aqui passou demais. Vamos retornar, que é fundamental chegar ao segundo caso do tráfico privilegiado. Apenas um momento que eu tenho um delay aqui com o nosso controle. Só um pouquinho aqui. Meus caros, segundo caso, transitado em julgado, processo público, o que se apurou no processo? Confissão. O traficante já praticava o tráfico de drogas mediante a mercancia da droga fazia 3 meses. Tinha no mínimo 8 clientes fixos, além dos clientes esporádicos. Segundo ponto, foram apreendidos com este traficante meio quilo de maconha fracionada e quase 300 gramas de cocaína fracionada também. Não bastasse, extração de dados do WhatsApp deste traficante, evidenciaram esses dados que, em uma venda apenas, esse traficante lucrou R$20 mil, aproximadamente, R$19.500. Mas, no mesmo processo, foi apreendida a contabilidade desse traficante, demonstrando os negócios que ele fazia com os clientes fixos e os eventuais. Muito bem. Me vem o STJ decidir da seguinte maneira: considerando a situação em questão, o trânsito em julgado não representa um obstáculo, parêntese, para os acadêmicos em direito especialmente. Trânsito em julgado, meus caros, coisa julgada, é um instituto previsto a título de direito fundamental no artigo 5º da Constituição. A coisa julgada vale tanto para o réu do processo criminal, o réu do processo civil, o autor do processo criminal e o autor do processo civil. A coisa julgada vale para nós, sociedade. Não obstante, na visão de um relator do STJ, o trânsito em julgado não representa um obstáculo significativo. Na minha visão, entendem o solipsismo? A interpretação subjetiva é errado, eu discordo. Se eu discordo, é inconstitucional. Essa fundamentação não é válida. E eu tenho que controlar, eu, Ministério Público, controlá-la para verificar se a decisão foi a contento ou não. Não representam um obstáculo significativo na minha visão, já que, comprovada a aplicação da minorante, tráfico privilegiado, e isso acarreta o reconhecimento de um excesso de acusação. Resumo da ópera: droga apreendida fracionada com ele, maconha, cocaína, extração de dados revelando a contabilidade e clientes fixos e esporádicos dele, numa operação R$20 mil, e o STJ, por um habeas corpus, que criticaremos na sequência, essa ditadura dos habeas corpus que existe hoje nos tribunais superiores, diz que isso é tráfico privilegiado. Se é tráfico privilegiado, não é equiparado a crime hediondo, sequer. E está sujeito a todos os benefícios que são devidos aos crimes não rotulados como hediondos. Em prosseguimento, meus caros, e vem a pergunta aqui, para começar, uma reflexão que eu convido a todos sobre habeas corpus. Habeas corpus dos tribunais superiores, eles não têm contraditório, porque o impetrante impetra o habeas corpus em favor do paciente, o Ministério Público, quando opina, ele opina na condição de parecerista, não como de contraparte, e o HC é julgado. HC não existe contraditório nele, portanto.
Pode um HC, no caso do júri, que é mais sensível à questão ainda, desconstituir a coisa julgada, uma decisão, seja do júri ou da justiça comum? Um HC, que é um remédio, claro, importantíssimo, necessário, mas que não tem contraparte, ou seja, não tem um contraditório. Prosseguindo, no júri, especialmente agora, meus caros, e aqui eu registro que é a segunda vez que eu retorno a esta casa, na condição de palestrante, que me honra muito. Virtualmente já estive aqui, falando sobre um tema muito caro para mim, que é a execução provisória da pena no júri, há uns 2 anos aproximadamente, pela internet. Foi um evento maravilhoso e eu me sinto muito mais honrado aqui agora, presencialmente. No júri, meus caros, a democracia no judiciário. Muito bem, é o próprio povo que julga. Para condenar ou absolver no júri, o juiz sai de cena e entra a população, que, mediante 7 jurados, decidem se condenam ou absolvem. Muito bem. Diante desse contexto, a ação de revisão criminal, que é julgada pelo Tribunal de Justiça, ou TRF, que não tem contraparte, ou seja, o Ministério Público atua como parecerista, como fiscal da ordem jurídica, mas não como parte. A revisão criminal pode implicar, resultar na absolvição de um réu condenado pela sociedade, pelo júri? Atualmente, o STJ entende que sim. Não obstante o trânsito em julgado, a coisa julgada e a soberania desta decisão, que só pode ser tomada pela sociedade, o STJ entende que sim. Ou seja, apesar de a decisão do júri ser soberana, só os jurados poderem condenar ou absolver, o STJ admite que o judiciário, na mão grande, absolva, mediante a procedência de uma revisão criminal, nesses termos. Então, aqui que exigimos, especialmente dos nossos procuradores de justiça, que atuam nas câmaras criminais, e dos membros do Ministério Público que atuam perante os tribunais superiores, que zelem pelo regime democrático e façam valer o cumprimento da lei. Por isso que fica a exortação muito respeitosa aqui do nosso PGJ, dos nossos procuradores, mesmo quando atuam como fiscal da ordem jurídica nos julgamentos colegiados, que peçam a palavra, que registrem a sua indignação, essa capacidade que nunca devemos perder, que providenciem, que manejem os recursos adequados para não permitir a violação do regime democrático mediante o descumprimento da lei por um órgão do Poder Judiciário que tem esse déficit democrático, como já vimos. Ainda, meus caros, especialmente do habeas corpus, que no âmbito do STJ é uma panaceia. Tudo e qualquer coisa se resolve em HC, que é uma decisão muitas vezes singular, sequer é da turma. Pode formar precedente? O HC pode gerar uma tese, um precedente, um HC do qual a parte contrária não participa? Mas, meus caros, e aqui a crítica vai para nós mesmos. Aqui a crítica vai para o Ministério Público. O Ministério Público tem que ser atuante, não pode perder essa capacidade de indignação de que eu falava para os colegas novos, e deve manejar todos os recursos e instrumentos processuais disponíveis para defender a sua tese. Vejam aqui, meus caros, que o Ministério Público não pode ficar numa posição confortável de esperar que as teses sejam decididas pela boa vontade de um ministro relator, quando ele julga um HC impetrado sempre no interesse da defesa. Casos muito breves e que passamos a analisar aqui. HC 126.292, 2016, quando voltou a prevalecer a execução provisória da pena após o encerramento das instâncias ordinárias, ou seja, julgada a apelação no TJ, se fosse confirmada a condenação, execução provisória da pena, independentemente do recurso especial ou do recurso extraordinário.
esse regime que prevaleceu da Constituição de 88 até 2008, em 2008 houve a reviravolta pelo ministro Eros Grau, perdurou até 2016. Não posso cumprir provisoriamente a pena. Em 2016, por um HC, que não foi impetrado pelo Ministério Público, gerou-se a tese da possibilidade da execução provisória da pena após o encerramento das instâncias ordinárias. No caso do júri, um HC, que também não foi impetrado pelo Ministério Público, clássico, 118.770, gerou uma tese, esta favorável a quem milita no tribunal do júri e professa esse entendimento do qual eu sou partidário. A prisão de réu condenado por decisão do júri, ainda que é sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade. Vejam de novo, o Ministério Público, cômodo, confortável, sentou-se e esperou-se a definição de uma tese que felizmente o favorece, mediante a impetração de um HC. Paramos aqui, meus caros? Não. HC 153.290. Outra tese que foi formada por HC. Essa primeira turma já decidiu que a prisão do réu condenado em júri não viola a presunção de inocência. Mais HC e o Ministério Público fazendo o quê? Esperando HCs e recursos interpostos pela defesa para boa vontade de um ministro relator decidir em nosso favor? 139.612. Este HC do goleiro Bruno, de Minas Gerais, daquele júri que todos nós conhecemos, deste caso. Manutenção da prisão é determinada de maneira soberana pelo tribunal do júri, constitucionalmente competente, soberania dos veredictos. Outro caso em que se admitiu a execução provisória da pena no tribunal do júri. Tese decorrente de um HC, não impetrado pelo Ministério Público. O Ministério Público tem que sair da sua inércia neste ponto, e a crítica aqui é muito respeitosa, e tem que assumir o protagonismo da lide criminal. A formação da opinião delicti pela Constituição é privativa e exclusiva do Ministério Público, meus caros. A condução do processo criminal é do Ministério Público. Então, o Ministério Público tem que se valer, repito, de todos os instrumentos que tem à disposição para fazer valer as suas teses, o seu entendimento. E aqui ficam os parabéns para este recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, que busca a consolidação de vez da execução provisória da pena no júri. Parêntese, neste julgado, neste recurso que estava no plenário virtual do STF, havia se formado maioria para a execução provisória. No último dia do julgamento do plenário virtual, no último dia, determinado ministro pediu destaque, ou seja, que este recurso saia do plenário virtual e vá ser julgado pelo plenário físico, lá pelos ministros, ao vivo e em cores, no STF. Quando se pede destaque, todos os votos que já haviam sido proferidos são desconsiderados e o julgamento reinicia. Inicia do zero praticamente. Mas fica aqui o elogio a esta iniciativa do MP de Santa Catarina, que contou com a intelectualidade do Ministério Público de Pernambuco e pelo Ministério Público de São Paulo. Estes três ministérios públicos se uniram e confeccionaram um recurso que foi interposto num caso de Santa Catarina. Em linha de encerramento, meus caros, vamos cumprir a vontade da lei, sob pena de déficit democrático. Vamos cumprir o que a lei quer, e é papel do Ministério Público assegurar o cumprimento da lei. Eu vou me permitir a leitura desta passagem aqui. No caso dos autos, não era exigível do acusado Luiz Alberto Castro Benítez outra conduta. O seu estado de vulnerabilidade emocional, psicológico e financeiro, vulnerabilidade financeira, propiciou a prática do delito descrito na exordial ministerial.
Todos que leem isso aqui sabem que estamos falando da inexigibilidade de conduta diversa. É uma excludente de culpabilidade que não está prevista no Código Penal, é uma causa supralegal, mas que ela existe, supralegalmente, decorre da interpretação do nosso ordenamento jurídico e é aplicada. É uma causa válida? Claro que há. Existem situações limites em que, de fato, o nosso réu não tinha como fazer outra opção. Não havia alternativa para ele a não ser a prática do fato típico, ilícito e culpável. Como eu vou afastar o culpável, desaparece o crime. Esse raciocínio é perfeito. Agora, sabem em que caso isso aconteceu? Eu fiz questão de registrar o número do processo, se refere ao TJDFT. Isso aqui é a fundamentação de uma sentença de primeiro grau da Justiça de Brasília, que absolveu um equatoriano que trazia consigo 6 quilos de cocaína no Aeroporto Internacional de Brasília. É isso que a lei quer? A lei quer considerar que um equatoriano com 6 quilos de cocaína numa viagem internacional na capital do Brasil seja absolvido porque ele não tinha outra opção a não ser praticar o tráfico internacional de drogas? O Ministério Público vai se calar diante de um verdadeiro absurdo desses? Respeitado sempre o entendimento do magistrado prolator da sentença. O Ministério Público não se indigna frente a uma decisão dessas, que diz que a vulnerabilidade emocional obrigou e não deixou outra opção ao traficante que não traficar, que não trazer consigo 6 quilos de cocaína numa viagem internacional? Frente àquela interpretação que vimos da Constituição, crime equiparado, hediondo, insuscetível de graça e anistia, instrumentos utilizados são perdidos? Claro que não. Então, neste ponto, o Ministério Público também defende a democracia quando recorre, acusa e utiliza todos os instrumentos que tem à disposição para fazer valer a vontade da lei, que é a vontade da maioria, representada pelo Parlamento, que foi votada por nós. Com esta mensagem, meus caros, minhas caras, que vamos encerrar a nossa fala destacando o papel fundamental do Ministério Público de defensor do regime democrático. Não vamos apenas apurar os crimes, não vamos apenas denunciar, nós temos que garantir que a lei seja cumprida. E vamos recorrer até o final, sempre que possível. Vamos recorrer contra a súmula vinculante? Vamos. Quando nós entendemos que a súmula é errada, é a técnica, nós vamos recorrer. Até provocar uma verdadeira revolução e uma compreensão coletiva, especialmente no Poder Judiciário, de que as coisas devem andar de forma reta, de forma tranquila. Então, enaltecendo essa nobre função do Ministério Público, meus caros, é que agradeço muito a todos, ficam os contatos aqui de redes sociais, e-mails, registro que é uma satisfação retornar a este valoroso Ministério Público do Estado do Acre e exortá-los a continuarmos presentes aqui na parte da tarde para o restante das palestras e para as teses que serão submetidas no sábado, amanhã, na parte da manhã. Uma das partes mais ricas de qualquer congresso é a reflexão coletiva do Ministério Público. Muito obrigado e bom dia. Rafael, muito obrigado pela fundamental palestra. Reviva o nosso espírito ministerial de nunca nos conformarmos com algumas posturas e nos permite ter a compostura ministerial do ponto de vista constitucional. Certamente outras palestras no período da tarde virão, mas essa foi, sem dúvida, uma das palestras
que certamente está abrilhantando e marcando o nosso 4º Congresso do Ministério Público e, com toda certeza, ficará nos registros, como já estão, perpetuamente nas nossas redes, para sempre podermos revisitar essas reflexões. Rafael, muito obrigado. Convidamos o chanceler da Ordem do Mérito, procurador de Justiça, doutor Celso Jerônimo, e a diretora do CEAF, doutora Joana Dark, para a entrega do certificado e da medalha comemorativa de 60 anos do Ministério Público ao palestrante e registro da foto oficial. Agradecemos a participação e solicitamos que retornem aos seus lugares. E neste momento faremos o nosso intervalo para o almoço e retornaremos daqui 1h30.